E aí, pessoal? Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre o nosso trabalho de direito. Eu sou o Hugo, e junto com o Marcelo, o Ricardo e o Pedro, a gente vai conversar hoje um pouco mais sobre um dos principais assuntos discutidos na sala de aula, o Teorema de Coase. Para ilustrar melhor sobre o Teorema de Coase, nós vamos dar um exemplo que achamos muito relevante. Nossa história se passa em um condomínio residencial, onde, no primeiro andar, morava o Antônio e no segundo, o Marcos. O Antônio e o Marcos, inicialmente, foram vizinhos por muito tempo e chegaram até a ser muito amigos. No entanto, toda essa amizade acabou no dia em que o Antônio comprou o seu violão. Além de comprar seu violão, decidiu ensaiar pontualmente todos os dias às 10 horas da noite. Com isso, a relação no condomínio ficou muito mais difícil. Enquanto Antônio se divertia bastante com seu novo instrumento, Marcos ficava muito estressado porque não conseguia dormir. Passados alguns meses, enquanto Antônio estava tocando muito melhor o seu violão e estava muito feliz com seu novo hobby, o Marcos, por outro lado, estava ficando cada vez mais exausto e estava começando a perder muito a sua produtividade no trabalho, até ter uma grande ideia. Sua ideia foi pagar uma visita a um antigo conhecido que trabalhava num renomado escritório de advocacia, Matos Primo. Esse advogado era nada mais nada menos do que Dr. Roberto, um grande amigo de infância. Juntos, eles tiveram a melhor ideia possível, meter-lhe um processinho. Portanto, o processo foi levado à justiça brasileira. Porém, como nós sabemos, os processos judiciais no Brasil costumam decorrer ao longo de um período relativamente extenso, o que acaba gerando algumas tramitações, alguns problemas ao longo desse processo. Então, após esse longo período, o juiz decidiu decretar uma sentença. O juiz, então, tomou a decisão a favor de Marco e proibiu Antônio de tocar qualquer tipo de instrumento na sua residência, sob a pena de multa ou até mesmo a expulsão do seu prédio. Mas e você, caro telespectador? O que acha da decisão? Daremos um tempo para pensar se você acredita que ela é a mais eficiente ou não. Se você acredita que não, parabéns, você pensa assim como diversos acadêmicos contemporâneos. O mais importante deles é nada mais nada menos do que Ronald Coase, esse senhorzinho mal desenhado aí. Caso você não esteja tão inteirado com os pensadores da economia mainstream, Ronald Coase foi laureado Prêmio Nobel justamente pela sua teoria de custo de transação e direito de propriedade. No entanto, grande parte dos economistas pré-Coase pensavam externalidades de uma forma diferente. Ou seja, se houvesse uma atitude que causasse externalidades negativas, essa atitude deveria ser proibida por meio de leis ou regulações. No entanto, Coase estipulou que, apesar de ser um problema, não deveriam haver regulações por parte dos governos. Voltando ao nosso problema, Coase realmente acreditava que Antônio estava gerando um custo para Marcos, pois enquanto ele tocava, Marcos não conseguiria descansar. Porém, por outro lado, a parte realmente inovadora do pensamento de Coase é que ele também acreditava que, caso Marcos não deixasse Antônio tocar, ele também estaria impondo um custo para ele. Dessa forma, Coase argumentava que, a partir do momento que você tem os direitos de propriedade bem definidos e você tem custos de transações baixos ou nulos, conforme as duas pessoas da negociação possam barganhar entre si, você vai chegar no ponto eficiente. Assumindo que o Marcos que tem o direito de ter silêncio, Coase mesmo assim menciona que seria possível Marcos e Antônio negociarem esse direito. Caso Antônio tenha se tornado um grande cantor de música sertaneja, ele poderia negociar com o Marcos, por exemplo, oferecer alguma quantia em dinheiro para que o Marcos pudesse abdicar do seu direito ao silêncio e o Antônio pudesse tocar seu instrumento livremente. Bom, agora, para compreendermos melhor o problema do Antônio e do Marcos, vamos colocá-lo em números. Imagine que uma guitarra elétrica capaz de emitir sons em um fone de ouvido que resolveria o problema deles custasse R$1.000. No entanto, se Antônio não praticasse o suficiente, ele não conseguiria se apresentar da melhor forma possível em seu show e teria uma perda de R$2.000. Já um sistema de isolamento acústico na casa de Marcos custaria R$300. Podemos ver que em um cenário em que ambos chegassem a um acordo, independente de quem tivesse o direito de propriedade nesse caso,
o preferível seria sempre comprar o sistema de isolamento. Afinal, é a opção mais eficiente. Ou seja, caso Antônio não possuísse o direito de tocar, ele mesmo pagaria o sistema de isolamento acústico. Bom, agora vamos assumir um cenário em que Marcos e Antônio não falem a mesma língua e não haja nenhum tradutor disponível, então não seria possível uma boa comunicação entre as duas partes. Ou um cenário em que uma das partes esteja extremamente enraivecida com a outra parte e a partir desse ponto eles não consigam estabelecer uma conversa. Essas são situações em que os custos de transação são tão altos que podem fazer com que o resultado do nosso problema não seja o mais eficiente possível. Dessa forma, o uso eficiente dos recursos dependerá da alocação legal dos direitos de propriedade. Ou seja, se o Antônio tiver o direito de poluir sonoramente o ar, o Marcos vai preferir comprar ele mesmo o seu sistema de isolamento acústico, pois custa somente 100. No entanto, por outro lado, caso o Marcos tenha o direito de não ter barulho após as 10 horas, então o Antônio não poderá chegar a um acordo para pagar o sistema sonoro e preferirá comprar a guitarra elétrica. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que todos tenham entendido um pouquinho mais sobre o Teorema de Coase e que possam levar para casa essa lição de um grande economista que também trabalhava no campo do direito.